Vamos lembrar a junção PN. O cristal P, composto de portadores positivos, e o cristal tipo N, portadores negativos. Quando eu fazia a junção acontecer, esse portador negativo atravessava a junção para encontrar a lacuna, que é o portador positivo. E assim acontecia uma recolocação de cargas, onde esses elementos próximos à junção se tornavam íons, que vamos desenhar circulados. Esses íons fixos criavam um campo elétrico que impedia a recombinação de outros portadores, criando assim o que a gente chamava de barreira de junção. E essa barreira de junção, no caso do silício, ficava em torno de 0,6 a 0,7 volts. A junção PN para nós vai ser o diodo. Então, se eu coloco positivo e negativo deste lado, esse potencial rompe a barreira e promove a condução. Se eu inverter a polaridade, ele atrai os portadores e aumenta a barreira, não provocando a condução. Ou seja, diodo diretamente polarizado, positivo no anodo, negativo no catodo, conduz. Inversamente polarizado, negativo no anodo, positivo no catodo, não conduz. Vamos elaborar um outro conjunto, ou junção PN. Então, aqui nós temos uma junção de 3 cristais, um do tipo N, um do tipo P e outro do tipo N. O tipo N tem excesso de cargas negativas, o tipo P excesso de cargas positivas e o tipo N excesso de negativos. O que nós temos aqui? Uma junção PN, é um diodo, aqui também. Então aqui é como se eu tivesse um diodo nesse sentido, e aqui é como se eu tivesse um diodo neste sentido. Se eu polarizar aqui diretamente, positivo e negativo, vou ter corrente. Se eu polarizar positivo aqui, negativo em cima, também vou ter corrente. Considerando primeiro esta fonte, positivo aqui, junção PN diretamente polarizada, desde que essa bateria esteja com a tensão maior que a de junção, então eu tenho corrente circulando. Lembrando que esse sentido é dos elétrons. Então o que vai acontecer é que esse elétron consegue romper a barreira e passar do cristal e promover a condução. Diodo diretamente polarizado. Vamos colocar uma fonte nessa polaridade, positivo aqui em cima. Essa junção NP, com positivo no N, me mostra uma polarização invertida. Se aqui está inversamente polarizado, não há condução. Mas, se eu considerar todo o conjunto, vai acontecer o seguinte. Esse elétron que atravessou essa junção PN e está agora nessa região aqui, ele vai ver um positivo mais forte. Existe uma tendência desse elétron continuar caminhando, chegar na junção N e continuar andando para outra fonte. Os portadores que foram impulsionados por essa junção PN, eles não vão todos para essa bateria. Elas continuam andando e vão
para outra fonte de energia. Então, de uma forma resumida, o que acontece? Esses portadores, alguns sim vêm para cá, mas uma boa parte, impulsionado pelo processo, acaba atravessando toda a junção. E acontece um efeito muito interessante. Se aqui, por exemplo, vem um elétron, aqui chegam 50 elétrons. E essa proporção do elétron que vem aqui é mantida para os elétrons que vão para lá. Ou seja, 2 elétrons que vêm para cá impulsionam 100 elétrons que vão para esse lado. Então, esse é um efeito muito interessante que acontece quando eu faço todo esse conjunto de junções. A gente chama esse efeito dessa corrente provocar essa outra corrente maior de efeito transistor. Esse é a estrutura cristalina de um transistor do tipo NPN. Eu posso observar que esse cristal tipo N é o que está mandando os elétrons todos. Então, esse terminal aqui, essa parte que manda os elétrons, ele está emitindo os elétrons. Então, aqui eu vou chamar de emissor. Esse terminal que recebe os elétrons, ele está coletando os elétrons. Então, eu vou chamar de coletor. E este cristal que está no meio dos dois serve de base para os dois. Então, eu chamo esse terminal de base. Então, no meu transistor, eu tenho os terminais coletor, base e emissor. E a característica desse transistor é o seguinte: a quantidade de corrente que chega no coletor, chamado de IC, né, é proporcional à corrente impulsionada pela base IB. Quanto maior a corrente IB, mais portadores vão entrar no cristal de base e, portanto, mais portadores vão conseguir passar e integrar IC. Então, o IC vai ser uma proporção do valor de B. E essa proporção IC sobre IB, sabendo que IB é um valor pequeno em relação à quantidade de portadores de IC, se IC for 50 vezes maior que IB, então eu posso dizer que esse fator IC sobre IB é igual a 50. Ou seja, esse 50 eu posso considerar uma espécie de ganho. Então eu ganhei 50 elétrons quando eu coloquei um aqui. Então a gente chama esse fator de ganho do transistor. E esse ganho tem um nome. Esse ganho a gente conhece como beta, ou símbolo beta, letra grega. Esse ganho beta é a proporcionalidade entre a quantidade de corrente IC que foi causada pela minha corrente IB. E, naturalmente, a minha corrente chamada de IE é a soma da corrente da base mais a corrente do coletor. Ou seja, essa corrente IE é igual à corrente IC mais a corrente IB. O transistor tem um símbolo, que é desta maneira. Onde aqui representamos a base, aqui o coletor e aqui o emissor. Note que eu tenho uma flechinha aqui. Essa flechinha representa a junção PN. Junção PN é um diodo aqui. Então, esse diodo está nesse sentido, da base para o emissor.
e aqui está representando justamente essa junção PN. Então eu sei que esse é um transistor do tipo NPN. Eu posso ter um transistor, outra característica, que é um cristal tipo PNP. Esse diodo estaria invertido para que essa junção fosse diretamente polarizada. A fonte tem que ser invertida e essa fonte, para essa junção estar inversamente polarizada, tem que estar também invertida. Então, essa distribuição de polaridades modifica com o transistor PNP, e nesse transistor PNP a minha flechinha naturalmente vai ficar nesse lado. Se no NPN eu tinha um jogo de polaridades, no PNP eu tenho outro jogo de polaridades. Por isso que falamos de polarizar um transistor. Polarizar um transistor é adequar o transistor a essas polaridades e condições. Mais um detalhe da polarização. Eu não posso colocar uma fonte diretamente na base, porque eu teria uma corrente muito excessiva. Então, normalmente, eu tenho que colocar uma resistência em série para limitar essa minha corrente de base, para que ela não atinja valores excessivos. Faz parte da polarização do transistor. Um detalhe importante, ou muito interessante. Esses elétrons que saíram do cristal N, eles vão para a base. E eles então provocam a corrente de coletor. Quanto menor essa base, quanto mais fininha for essa base, um elétron que vem para cá provoca muito mais elétrons para o coletor. Ou seja, essa relação IC sobre IB, IC sobre IB, vai ser tanto maior quanto menor essa espessura da base. Então, IC sobre IB depende da construção da base. Ou seja, transistores com base mais fina vão ter ganho maior, vão ter uma relação IC sobre IB maior. Transistores de base mais grossa vão ter uma relação IC sobre IB menor, portanto ganho menor. Mas o que define construtivamente esse tamanho da base? É simplesmente a tensão que a junção PN vai suportar. Ou seja, se essa tensão que essa junção inversa deve suportar tem que ser muito grande, então eu tenho que aumentar muito a minha base para ter isolação. A região sem portadores, a região ionizada, suporte a tensão que eu estou colocando aqui. Então eu tenho que construir essa base maior. Se essa tensão é menor, eu posso construir o transistor mais fininho. Tensão menor, maior ganho. Então, quanto menor a tensão do transistor, maior vai ser o seu ganho. E na prática se observa isso. Se eu pegar um transistor de baixa tensão, o ganho dele vai ser alto. Se eu comprar um transistor suporte uma tensão mais elevada, o ganho vai ser menor.
Não adianta eu comprar um transistor de tensão maior, porque eu vou comprar esse transistor com ganho proporcionalmente menor. Então, essa é uma relação que vai existir construtiva no meu transistor. Isso pode ser observado pela característica declarada pelo fabricante. No único encapsulamento, eu tenho um conjunto duplo de transistores. O ganho total desse transistor vai ser igual ao ganho do transistor 1 e o ganho do transistor 2. Então, ganho total é ganho de T1 vezes o ganho de T2. Isso confere, então, ao meu conjunto um ganho, às vezes, compatível com a aplicação. O fabricante que faz esse transistor coloca internamente um diodo para evitar a queima por inversão de polaridade do transistor internamente, e eu tenho alguns resistores internos de estabilização. Esse conjunto a gente chama de Darlington, ou seja, ele não é um transistor exatamente comum, mas para muitas aplicações ele facilita muito a utilização. Um outro tipo de transistor é construído da seguinte maneira: um cristal tipo N está dopado, fortemente dopado, vários portadores. Isso quer dizer que, se eu ligar a uma fonte de energia, eu vou ter uma corrente circulando. Lembrando que o sentido da corrente é dos elétrons. Então, eu vou ter uma corrente circulando naturalmente, porque o cristal N, fortemente dopado, também é muito condutor. E agora, eu vou colocar um anel em volta desse cristal do tipo P. É como se eu tivesse aqui o meu cristal, minha barrinha de cristal tipo N, e eu envolvi essa barrinha num anel de cristal tipo P. Então aqui eu tenho uma junção PN. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma tensão negativa aqui na junção PN. Se eu estou polarizando de forma inversa, isso quer dizer que essa junção PN não conduz corrente, ou seja, essa corrente que vem para cá e vai ser igual a zero. Então não tenho corrente. É a primeira coisa que eu posso observar nesse conjunto. Esses portadores aqui, né, devido à inversão, criam os íons. Que não tem portadores de carga. Esse potencial elétrico cria uma região isenta de portadores, ou seja, os portadores acabam ficando confinados em um túnel. A parte condutiva reduziu. Essa corrente, então, também vai reduzir. Ou seja, quanto maior a tensão dessa fonte que está aplicando tensão inversa na junção PN, menor vai ser a corrente que vai acontecer nesse terminal aqui. Então, menor essa corrente I. Se eu fizer um gráfico, quanto maior a tensão negativa que eu estou colocando nesse terminal, menor é a corrente que vai passar. Essa região vai ser chamada de região de depleção, que é uma região que não contém portadores. Então, o nome dessa região vai ser região de depleção. E esse é um outro tipo de transistor. Ao receber tensão e não corrente, porque a corrente é zero, polaridade invertida, ele regula
a minha corrente nesses terminais. Esse é o famoso transistor de efeito de campo. Por efeito do campo elétrico, eu tenho um controle dessa corrente. Em inglês, o nome desse transistor é Field Effect Transistor, ou FET, FET, de junção PN. Então, a gente chama esse FET de J junção FET. Eu simbolizo da seguinte maneira. Essa haste simbolizando esse cristal, sempre conduzindo, a minha junção PN, formando aqui uma flechinha de um diodo, e esse é meu símbolo do JFET. E os terminais são supridouro, ou source, ou fonte. Trino. Então, esse terminal fornece os elétrons e esse aqui recebe os elétrons. E aqui é chamado de gate. Então, os terminais são G, D, S. Gate dentro do supridouro. Se este FET for construído com cristal tipo P e junção N, tudo fica invertido e a flechinha muda de posição. Se nós pegarmos um cristal igualmente dopado, ou seja, excesso de dopagem, e fizermos esta conexão, esses elétrons permitem a condução desse cristal. Vou colocar aqui um isolante. Então, isso aqui é um isolante. Vou colocar o nome aqui, isolante. E vou colocar uma chapinha metálica aqui, uma metalização. Um metal. Então, vou colocar aqui um metal. Então, isso aqui é um metal. Se eu colocar uma tensão negativa aqui, neste metal, por campo elétrico, esses elétrons vão ser repelidos. Para ajudar esses elétrons a irem para algum lugar, eu vou colocar um cristal tipo P, que eu vou chamar de substrato. Então, os elétrons repelidos vão para o substrato. Ora, se eu repelir os elétrons, eu criei aqui uma região sem elétrons, ou seja, não tenho portadores. Da mesma forma que o nosso FET, eu vou criar uma região de depressão, uma região sem portadores, só que baseado na repulsão de cargas. E esses elétrons que são repelidos, eles vão para o substrato. Então, o funcionamento desse conjunto é igual ao do FET, mas não é mais junção PN. Eu tenho, na verdade, um metal, um isolante. A ferrugem atua também como um isolante no caso do ferro. E o que é a ferrugem? É um óxido de ferro que surgiu da reação da superfície do ferro com o oxigênio do ar. Então, ele formou uma capa de óxido de ferro, aquela capa de cor marrom, que acaba também causando uma isolação elétrica. O que os fabricantes fizeram? Eles pegaram esse silício, esse cristal N de silício, a alta temperatura, abriram uma janelinha e deixaram o oxigênio entrar. Quando esse oxigênio entrou, ele criou um óxido de silício. Então, esse óxido de silício atuou como isolante.
Então a minha estrutura ficou assim. Esse metal, essa parte metalizada, o óxido de silício e o semicondutor, que é o meu cristal. E aí, esse meu transistor de efeito de campo FET, que não é de junção, é um transistor que tem metal, óxido, semicondutor. Então esse é o meu MOSFET. Então o MOSFET nada mais é do que um transistor de efeito de campo, só que com a tecnologia de construção metal, óxido, semicondutor. O funcionamento é semelhante. Eu coloco uma tensão negativa no gate e tenho uma redução de corrente nele. Então, a simbologia deste elemento fica da seguinte maneira. O mesmo do JFET, só que em vez de eu ter aqui uma junção, eu vou ter uma representação do meu metal, da isolação e do meu cristal dopado. E devo representar o substrato aqui do tipo P. Então, PN, o diodo está aqui, ó. Então, o diodo está aqui, junção PN. E aqui eu tenho meu MOSFET, gate, dreno e source. Essa construção do MOSFET me permite uma outra variedade. Se eu reduzir a quantidade de portadores a um mínimo de portadores, essa região aqui com poucos portadores vai ser uma região praticamente isolante, ela não vai conduzir. Então nós invertemos o conceito. Então aqui eu tenho um cristal com poucos portadores, então ele não vai conduzir. E se eu colocar uma tensão positiva no gate, essa tensão positiva vai atrair elétrons do substrato, colocando portadores neste canal aqui. Ou seja, agora invertemos o processo. O cristal não era condutor e quando eu coloco positivo no gate, ele passa a conduzir, passa ao estado de condução. Então podemos simbolizar dessa maneira. Recorto isso aqui. O símbolo diz que ele está no estado inicial de não condução e quando eu coloco tensão positiva no gate, ele conduz. Então essa é uma outra variação do MOSFET. O MOSFET que conduz quando eu coloco tensão no gate, então isso é chamado de MOSFET do tipo intensificação. Então ele intensifica, ele aumenta a corrente aqui. E o MOSFET, que é igual ao JFET, que já está conduzindo e para de conduzir, eu chamo de depleção. Então é só um MOSFET, né, do tipo depleção. E o MOSFET também pode ser do tipo canal N ou P. Nesse caso aqui é canal, o canal é N e o substrato é P. Canal P, substrato N. Então essas são as variações do meu MOSFET. Alguns transistores especiais MOSFET podem ser construídos dessa maneira. Duplo ou múltiplo gate. Então, transistores MOSFET duplo gate tem muita aplicação em sistemas de radiocomunicação. Os transistores FET, por usar apenas um cristal dopado,
ele vai exibir um problema. Eu não posso colocar muita tensão, uma diferença de potencial muito grande entre os terminais, porque eu causo uma avalanche, ou seja, eu causo uma condução devido ao forte campo elétrico. Diferente do meu transistor convencional, que eu já tenho uma junção naturalmente invertida, inversa, então o meu transistor comum, que é chamado também de bipolar, né, porque eu polarizo base e coletor, eu tenho essa junção inversa que permite que eu construa transistores que aguentem uma tensão muito maior. Então, enquanto que no MOSFET, ou FET, ou qualquer tipo desses elementos, na prática a gente alcança 600 volts, especial caso máximo 1000 volts, no bipolar eu posso conseguir em torno de 2.500, 3.000 volts, ou seja, o transistor bipolar consegue lidar com tensões altas de forma mais fácil. Contudo, o grande problema do bipolar é a junção PN. A junção PN é uma junção que tem portadores, e esses portadores, né, eles têm que ser colocados ou retirados da junção. Isso demora um tempo. Eu tenho um problema de chaveamento, de ligar e desligar o transistor, coisa que no FET não. No FET, como eu não tenho exatamente correntes envolvidas aqui no processo, não tenho corrente de base, eu não tenho exatamente uma quantidade muito grande de portadores a tirar ou a colocar. Então, esse transistor do tipo MOSFET é muito rápido, então ele é muito usado para atuar como uma chave. Por isso, a fabricação de fontes chaveadas, né, usando MOSFET. E o bipolar tem essa dificuldade. Se por um lado o bipolar aguenta tensões altas, o MOSFET não aguenta tensão tão alta, mas ele é um bom elemento de chaveamento. E isso é um problema para sistemas de alta energia, porque eu não consigo ter exatamente uma vantagem do MOSFET, né, devido à limitação de aplicação, e o meu transistor bipolar não me permite fazer sistemas de chaveamento de alta potência pela limitação de construção dele. E o que o pessoal fez? Pegou uma estrutura de transistor bipolar, só que a base foi adaptada para funcionar como um MOSFET, ou seja, foi colocado um óxido, um isolante, um metal e um substrato aqui. E assim eu fiz um conjunto que mistura o meu transistor bipolar e MOSFET. Eu consigo fazer com que essa estrutura suporte tensões altas típicas de um transistor bipolar e que não tenha tantos problemas de chaveamento, porque eu não tenho problemas com portadores. O meu mecanismo de gate isolado aqui, ó, de metal e óxido, traz os portadores do substrato ou joga eles para o substrato. Ou seja, quando eu coloco portadores do substrato no cristal, eu crio a condução do meu transistor. Lógico que isso aqui não funciona igual exatamente a um transistor normal, né, mas é um conjunto que permite, né, romper a barreira limitante do MOSFET em relação à tensão e permite romper a dificuldade de funcionamento do transistor bipolar frente ao chaveamento. E aí surgiu o meu isolated
gate, então gate isolado, bipolar, transistor. Ou seja, o meu IGBT. Então, o IGBT é um componente que reúne as características boas de um bipolar e de um MOSFET. E, dentro de suas limitações, permite a construção do que hoje a gente conhece como inversor de frequência. É um equipamento que é destinado a controlar motores na indústria. Então, graças ao desenvolvimento desse componente chamado IGBT, foi possível a construção e a popularização dos inversores de frequência. E simbolizamos o IGBT da seguinte maneira: um transistor bipolar, mas com a base substituída por um gate como o de MOSFET. E assim nós temos emissor, coletor e gate. E assim encerramos a jornada do transistor ao IGBT. Em outros capítulos, nós vamos abordar cada componente, cada tipo de transistor de uma forma isolada e mais detalhada, nas suas aplicações, suas vantagens, suas desvantagens.